Aqui é Douglas Rainho, idealizador do blog Perdido em Pensamentos. E no pensamento de hoje nós vamos falar sobre como que funciona ser pai de santo. Quer ser pai de santo? Pergunte-me como. Aqui estamos nós para trazer para vocês mais informações sobre a Umbanda, a espiritualidade, magia e todas essas coisas loucas que eu sei que vocês adoram. Então, antes de mais nada, se inscreve aqui no nosso canal. Clica no sininho para ficar com as notificações ativas, para lembrar você, né? Eu sei que você tem uma cabeça desmemoriada e você precisa de que alguém te lembre dos canais aqui, né? Dos vídeos que a gente publica aqui no canal. Acesse aqui esse conteúdo que é totalmente gratuito para você se esbaldar com conhecimento e informação. Certo? Vamos lá então para o nosso tema de hoje. Eu quero ser pai de santo. Esta é uma pergunta que a gente está vendo que está sendo recorrente. Eu recebi aí alguns comentários agora nessas últimas semanas de umas duas, não, na verdade foram mais, foram de, acho que mais 5 pessoas, umas 5 pessoas, falando assim, eu recebi a missão da minha entidade, do meu guia-chefe de coroa, de ser dirigente espiritual, de ser pai de santo. E aí, cara, a gente se questiona, como assim, né? O dirigente espiritual, o pai de santo, a mãe de santo, ele é um cargo muito importante. Mas a galera acha que tem um glamour em volta desse cargo, assim, absurdo. E todo mundo quer ser pai de santo, não quer ser filho de santo. Mas vamos compreender aqui como que funciona o processo para você se considerar um pai de santo ou você ser elevado ao pai de santo, né? Você vai entrar lá como um médium ou às vezes um cambone. Geralmente é cambone que entra mesmo, né? Um assistente das entidades ali, do terreiro e tudo mais, que é uma das qualidades incríveis que existem dentro da Umbanda, é uma das funções mais importantes que existem dentro da Umbanda, tá bom? Nesse processo aí de cambone, você vai começar a entender o que é Umbanda, entender o trabalho dos guias, começar a sentir as irradiações, ter a sua mediunidade trabalhada, etc e tal, até o momento que você vai se tornar um médium passista. Ou seja, você vai começar a incorporar e vai começar a dar passes nas pessoas, sentindo as energias vibrando nas pessoas, sem dar uma consulta. Depois você acaba sendo um médium de consulta, algumas pessoas chamam de médium confirmado, na minha tradição não é assim, é bem diferente, tá? E depois você se torna um médium propriamente confirmado, né? Coroado com algumas tradições dizem, que também não é da mesma forma que acontece na minha tradição. Mas em questões gerais é assim que funciona. E aí depois você vai passar por um ritual de pai ou mãe pequeno, que é uma coroação menor, e depois uma coroação maior de pai ou mãe de santo, DK, ou outros nomes que vocês queiram dar. E isso não acontece do dia para a noite, gente. Não acontece, porque você vai ter que aprender muitas questões. É mais do que incorporar uma entidade, né? Aí eu parafraseio aquela velha e repetida frase, copiada, clonada e tirada todas as autorias que o caboclo Rompimato me falou sempre. Não basta incorporar o espírito, você tem que incorporar os valores que este espírito carrega. E esses valores não é que ele conhece de magia, que ele conhece de erva, que ele conhece de vela, não. São os valores de liderança, de empatia, de conhecimento, de paciência. Tem muita gente que quer ser pai de santo e mãe de santo só para ficar dando ordem, para ficar dando bronca, né? E não é assim que funciona. Nós precisamos realmente de ter um desenvolvimento humano muito grande. Dentro desse processo, é possível que o guia-chefe da sua coroa diga assim, você precisa ser dirigente? Sim, é possível. É comum? Não. Por isso que eu disse, 5 pessoas vindo falar isso pra mim, me trouxe um certo arrepio na alma, né? Porque não é comum, não é comum. O certo é você estar dentro de uma egrégora, dentro de uma casa, e lá nessa casa, e galgando os passos certinhos até chegar no propósito que é se tornar um dirigente. E nem todos vão ser dirigentes. Tem pessoas que não têm essa missão, né, sacerdotal, e outras que acreditam que têm, aí fazem cursos, ou eles simplesmente se declaram como pais de santo e mães de santo, e depois a casa vira uma bagunça. Literalmente falando, vira a casa de qualquer um. Por que eu digo que é a casa de qualquer um? Porque qualquer espírito vai se manifestar lá, não vai ter uma regra, não vai ter um controle sobre as entidades que virão se aproximar. Porque quem vai se aproximar dentro da casa espiritual são os espíritos regidos pelos chefes daquela casa, que vão ser provavelmente os mesmos chefes, né, os espíritos chefes que trabalham com o pai ou a mãe de santo.
Então, querer antecipar certas etapas, cortando, né, certos caminhos que devem ser percorridos, é preocupante. É muito preocupante. É preciso passar por todo um nível de experiência para se atingir a maturidade necessária para se tornar um dirigente espiritual. Algumas pessoas falam assim, mas e Zélio? Mas e não sei quem, né? Gente, são sem raridades, exceções, tá? Sabemos que a história do Zélio não é bem daquele jeito, né? A gente sabe que não é bem daquele jeito, né? A gente tem outras histórias mais aí por aí e cada caso é um caso diferente, mas no geral, assim, né? Genericamente dizendo, nós temos que ter cuidado. Ser pai de santo e mãe de santo não é legal. Você vai ter que abdicar de feriados, de finais de semana, seu WhatsApp vai tocar toda hora, as pessoas vão te perguntar muitas coisas, você vai ser demandado toda hora, você nunca vai terminar suas iniciações, porque logo os guias vão aparecer e falar assim, você tem que aprender isso, tem que iniciar naquilo, você tem que fazer isso aqui, você tem que fazer aquilo outro. Nunca acaba, tá? Além de ter a responsabilidade de cuidar de toda aquela corrente. Porque ser pai de santo não é só chegar no dia da gira, incorporar o guia-chefe, dar ordem e tocar o barco. Não. Você precisa se preocupar com o calendário litúrgico, com todas as liturgias, com todos os rituais, as confirmações, as defesas, com um mecanismo político dentro do próprio terreiro, sobre a diretoria social, sobre os eventos, sobre o desenvolvimento mediúnico dos seus filhos, sobre as dificuldades que eles estão passando nas vidas deles, por isso que não pode ter uma casa com 100 médiums, não dá para administrar isso. Acho que uma casa com 20, 30 médios dá para administrar, mais do que isso é totalmente inviável, né? Essa administração, você acaba terceirizando e você não tem aquela coisa pessoal. E não é dizer assim, gente, que a gente está contra qualquer tipo de desenvolvimento tecnológico e coisa do tipo, não. É porque realmente a gente precisa dar atenção, né? O nome pai e mãe não é por acaso, né? Filho não é por acaso, realmente é um pai e mãe. Tanto que, em muitas tradições mesmo antigas, o pai e mãe de santo às vezes tem um papel muito maior do que o próprio pai e mãe carnal. Então a palavra do pai e mãe de santo é praticamente lei. Se o pai e a mãe de santo falam assim, você não vai e ponto, né? Então vocês têm que pensar bastante nessas questões também. Então antes de tentar se desenvolver mediunicamente, tente pensar se realmente isso é algo que você deve fazer. Consulte outros dirigentes, consulte o seu dirigente. Não tenha medo de falar para ele, eu acho que eu tenho missão sacerdotal. Não tenha medo, né? Ou eu queria saber se eu tenho missão sacerdotal, ou meu guia disse que eu tenho que ser sacerdote, dirigente, qualquer coisa do tipo. Não faça isso, tá? Não tenha medo de fazer isso, na verdade. Então você também pode fazer um jogo oracular para saber se está saindo, existem jogos aí que a gente pode fazer, e etc, etc, etc e tal. Isso é importante e eu acho que vocês deveriam fazer sim. Claro que existem pessoas que não vão encontrar na sua cidade, no seu estado, pessoas para desenvolvê-las. E elas têm uma missão. Sim. Neste caso, eu oriento vocês a invista em um dirigente espiritual. Viaje, faça o desenvolvimento em outra cidade, né? ou as iniciações em outras cidades. Isso também é importante, tá? Mas com pessoas sérias, não pessoas que vendem isso como um produto pasteurizado, numa caixinha bonitinha. Não, ele é um produto personalizado. E, gente, vai ter custos. Além da viagem, tem o custo da mão do dirigente, sim, tá? Isso é uma coisa que a gente vai até falar em outros vídeos sobre dinheiro. Eu sei que vocês não gostam, mas tem que falar sobre dinheiro na Umbanda. Beleza? Então é isso aí, gente. Antes de mais nada, consulte o seu guia espiritual, consulte a sua consciência, consulte o seu dirigente para saber se você tem caminho. E procure alguém de confiança para desenvolver este lado de você. Não é qualquer mão que você vai deixar botar na sua cabeça. Quer aprender mais sobre Umbanda? Além de tudo que você encontra aqui neste canal e no blog Perdido em Pensamentos, entra em www.perdidoead.com. A gente tem cursos maravilhosos lá para você. Mediunidade na Umbanda, Umbanda e doutrina, né? Raízes da religião, as origens e influências da religião. Nós temos workshop de cristais, workshop de Exu, workshop de caboclo, workshop de Omulu, workshop de preto velho. Tem coisas incríveis lá para vocês. Temos também cursos sobre a linha de demanda de Ogum, São Jorge. Temos a linha das águas, Iemanjá, Oxum e Nanã e muito mais, tá? Então entra lá, www.perdidoead.com. Muito obrigado e até um próximo pensamento.